Oi, gente. Estamos diante de uma série de números que devem fazer os bolsonaristas chorar bastante, principalmente aqueles mais radicais. Porque não é só que 62% dos brasileiros aprovam o governo Lula, crescendo de 50% num passado recente do ano passado, não é? Mas uma série de números que eu vou mostrar aqui para vocês fazem toda aquela narrativa bolsonarista de que o Brasil ia virar Venezuela, que ia entrar em crise econômica e tal, não funcionar, né? Esse estudo aqui foi desenvolvido, Foi desenvolvido pelo Instituto FSB, o IPRE, né? Foi realizado entre os dias 6 e 30 de janeiro desse ano, né? E, de acordo com a pesquisa, 62% aprovam o trabalho do governo federal, contra 59% de dezembro. A subida de 3 pontos percentuais supera a margem de erro. Em maio de 2023, a aprovação chegou a 50%, quando estava mais baixa, né? Uma queda de 14% em comparação com fevereiro de 2023. A desaprovação chegou até 40% em maio, ou seja, o governo chegou a ter um momento ali de fragilidade, mas se recuperou aos níveis iniciais durante o último semestre de 2023. E por que isso aconteceu? Porque os números econômicos do último semestre de 2023, do ano passado, e os números desse início de ano, todos os números econômicos são muito positivos. Queda de desemprego, aumento salarial, crescimento, diminuição da inflação. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, os ótimos resultados com aumento salarial, redução da inflação, crescimento, são sinais considerados positivos que podem justificar. Tem relação com isso, eu não tenho a menor dúvida, né? Também tem a aprovação do próprio Lula, que voltou a crescer em uma nova pesquisa da Atlas, né? A Atlas, enfim, revela a recuperação de popularidade quando comparada à última sondagem. Mas tem uma série de outros números. Vamos a eles e depois comentar. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o país deve crescer 5% ao ano, no ano que vem. Já a perspectiva para a economia de mercados emergentes, no qual o Brasil faz parte, melhorou 0,1% e foi para 4,1%. Né? E aqui essa reportagem da Folha de São Paulo. Ó. A FMI, o Fundo Monetário Internacional, eleva a projeção de crescimento do PIB do Brasil. Né? Inflação mais baixa dos últimos 4 anos presenteia os brasileiros. Isso aqui foi no final do ano passado. Bancos se rendem e projetam inflação de 4,65%, abaixo do teto da meta para 2023. Ou seja, todas essas notícias sinalizam o quê? Queda de inflação. Queda de inflação, que é a notícia econômica positiva. Desemprego, isso aqui é no CNN Brasil, mostrando várias fontes, viu? Não é uma ou outra, não. São várias fontes diferentes. Desemprego fecha 2023 com taxa média de 7,8%, menor patamar desde 2014, diz o IBGE. Isso foi noticiado em vários jornais, né? Porque a queda do desemprego, né? Ela é muito importante para a economia brasileira. É verdade também, aí vem uma análise um pouco mais criteriosa, que a queda do desemprego se deu com o aumento de emprego em serviços, nem todos de alta remuneração. Isso significa que tem um trabalho ainda para ser feito no Brasil para a gente criar mais empregos de maior remuneração. E aqui vem um outro comentário. Eu já tinha falado aqui no canal que no ano de 2024, esse ano que nós estamos, nós teríamos mais concursos públicos, a recuperação dos concursos públicos, porque temos um governo que está investindo no setor público, não é? Então, vocês já viram aí que abriu o concurso público o unificado, tem vários concursos públicos aparecendo, nós teremos mais concursos públicos em 2024 e também em 2025. Então, quem tiver interesse em concurso público, fique ligado, porque isso faz parte de uma política de investimentos no setor público, né? Aqui, ó, essa é do Correio Brasiliense. PIB do Brasil cresce no terceiro semestre e contraria projeções do mercado. O PIB cresceu 0,1% entre o segundo e terceiro semestre. O desempenho estável superou as projeções dos maiores analistas, que esperavam uma queda de 0,3%. Aqui eu tenho um comentário. Os analistas esperavam uma queda de 0,3%. Tem fatores macroeconômicos, mas tem um pouco de ideologia, né? Eles imaginavam que um governo
de esquerda, que estava projetando uma reforma tributária que, embora não resolva os nossos problemas em relação à progressividade, sinaliza em pelo menos um pouquinho de progressividade. Aí vem o lado ideológico dos operadores do mercado, né? Eles interpretam isso como algo que vai levar à retração da economia. Isso aí é pura ideologia liberal na veia, naqueles que são os analistas do mercado. Não todos, mas muitos deles. E, na verdade, o que aconteceu foi exatamente o contrário do que eles previam, né? A projeção do PIB, em vez de ter diminuído, como era a previsão dos analistas de mercado, vamos botar entre aspas, né? Porque, enfim, para mim isso tem uma dimensão fortemente ideológica, né? Se mostrou falsa. Então são vários números positivos, né? E que sinalizam recuperação da economia brasileira. A economia brasileira está se recuperando de um período trágico, em que o ministro da Economia queria vender todo o patrimônio brasileiro a preço de banana e que não fez praticamente nada de concreto. A única coisa que fez, né, foi tentar empurrar e conseguir que, com o Rodrigo Maia, né, fosse aprovada, né, no Congresso e depois no Senado uma reforma da Previdência que transformou a possibilidade dos mais pobres se aposentarem em uma coisa mais teórica do que real. Porque a partir do momento que se aumentou quanto tempo a pessoa tinha que trabalhar e o fato da maioria das pessoas no Brasil passarem períodos sem trabalhar, sem contribuir para a Previdência, e a expectativa de vida dos mais pobres não é tão grande assim, a verdade é que muitos da classe trabalhadora no Brasil não vão se aposentar. Ou seja, o que eles conseguiram fazer com a reforma da Previdência na prática, quando você examina os números, foi praticamente acabar com a aposentadoria dos mais pobres. Foi isso que o governo Bolsonaro conseguiu fazer, né, de objetivo, que não teve impacto positivo na economia nenhum, né? Foi simplesmente uma jogada para beneficiar o empresariado, para beneficiar os patrões, né? O governo Lula, com medidas, eu diria até tímidas, de reinvestimento em algumas áreas, recuperação da confiança e execução orçamentária, ou seja, executar o orçamento, né, e não deixar o dinheiro travado, só de fazer isso, recuperando obras e fazendo algumas poucas reformas como a reforma tributária, e recuperar a confiança nas instituições e a confiança no Brasil para captar investimentos estrangeiros, só isso fez o Brasil reduzir a inflação, diminuir o desemprego e projetar investimentos maiores no ano que vem. Nesse ano e no ano que vem. Imagine se o governo brasileiro conseguir investir pesadamente em direitos sociais, criar de fato progressividade tributária intensa. Se o governo brasileiro conseguisse, né, de fato, lidar com a questão da dívida pública, né, especialmente a dívida pública que é baseada nos juros da dívida, que é a jogada dos grandes especuladores, e fizesse uma auditoria da nossa dívida pública, da nossa dívida. Se tudo isso fosse feito, o Brasil poderia se desenvolver ainda mais. Mas esses números positivos explicam sim o aumento da aprovação do governo Lula, já detectado por várias pesquisas. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo, e todos os links no comentário fixado, para quem quiser checar as informações, né? Porque tem gente que não acredita na verdade nem mesmo quando ela é esfregada assim na cara, né? Então, quem quiser checar, vão estar os links lá no comentário fixado, né? Os bolsonaristas não vão olhar os links e vão simplesmente lamentar internamente e dizer é mentira, eu sei como é. Um abração, gente.